Fala galera, boa de treino, meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente começa a temporada 2025 de aulas aqui no canal. E para começar com o pé direito essa temporada de vídeos, a gente vai colocar aqui um tipo de artigo que faz uma comparação que é bem famosa aqui nos vídeos do canal, uma comparação que a galera gosta bastante, que é a análise de dois exercícios diferentes ou de duas variações de um mesmo exercício na questão da hipertrofia muscular. Qual opção será que é mais importante, mais relevante, mais efetiva para o crescimento de um determinado músculo? E no vídeo de hoje a gente vai analisar justamente a elevação lateral, que é um exercício muito popular aí no treino de ombros, mais especificamente a elevação lateral com halteres e a elevação lateral na polia, no cabo, no crossover, para ver qual das duas é mais eficaz para a hipertrofia da parte lateral do deltoide. Mas antes da gente se aprofundar aqui no tema da aula, já vou pedir para você deixar seu like, curta esse vídeo, também se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas e já deixa aí o seu comentário, alguma dúvida, sugestão, elogio aqui do vídeo ou até tema que você gostaria de ver numa próxima aula aqui do canal. Bom, então tá na tela aí a referência que a gente vai trabalhar hoje aqui nessa aula e vamos falar um pouquinho mais aqui da elevação lateral, né? Então tá aí na imagem, elevação lateral, um exercício clássico aí do treino de ombros, né? Um exercício de abdução de ombro. Um exercício que provavelmente todo mundo que treina musculação faz ou já fez aí na sua rotina. E basicamente aqui a intenção dele é dar uma isolada, uma enfatizada nessa parte aqui, ó, que está destacada na imagem. Então na imagem a gente tem uma visão lateral aqui, né? A gente tem em destaque o deltoide e em mais destaque ainda nessa parte azul, a porção lateral do deltoide. Então quando a gente faz esse movimento de abdução de ombro, o principal músculo responsável é o deltoide, mais especificamente aqui, ó, com mais ênfase a sua porção lateral. Então, quando a gente faz uma elevação lateral, é esse cara aqui que a gente quer priorizar. E além da nossa clássica elevação lateral com halteres, que pode ser feita assim de pé ou sentado também, né? A gente tem outra variação muito interessante que é o trabalho aqui que pode ser feito no crossover, assim na polia baixa, mais inclinadinho, você pode ficar em pé normal, você pode fazer também na polia média, né, mais ou menos aqui próximo da altura ali do quadril, da metade da coxa, que é até a forma que eles utilizaram aqui nesse estudo, inclusive. Dá para fazer assim unilateral, dá para fazer também com os dois lados ao mesmo tempo, cruzando os cabos. E aí tem outras formas de se fazer, né? Tanto com máquinas específicas, né? Tanto em pé como sentado. Tem máquina que você fica com o braço esticado, outras que você fica com o braço flexionado, né? O cotovelo dobrado. Mas a intenção basicamente é a mesma, é fazer esse movimento de abdução de ombro e enfatizar essa porção lateral do deltoide. Então, se os movimentos são os mesmos, por que a gente, qual que é a intenção de variar esses exercícios? Então tem algumas características que podem justificar essas variações, né? Então vamos comparar aqui as duas envolvidas no exercício, que é a elevação lateral com halter, em pé, como foi demonstrado ali na imagem, e a variação na polia média, não naquela polia baixa, porque é o jeito que foi utilizado. Então vamos primeiro aqui na produção de força ao longo do movimento. Tem algumas diferenças, né? Pela natureza do tipo de resistência que é movimentada. Então quando você está trabalhando ali com os halteres, com peso livre, você está trabalhando ali contra a ação da gravidade diretamente no halter que você está segurando, né? Então a curva de força, a produção de torque ao longo do movimento, ela muda de acordo com o tipo de resistência que você está trabalhando. No caso dos halteres, a maior produção de força é quando a musculatura está encurtada, ou seja, lá no final do movimento, quando você já está se aproximando ali da paralela, né, da abdução, com o braço na altura do ombro. Já na polia média, você tem esse pico de torque, esse pico de produção de força, no extremo oposto, lá quando você está iniciando, quando o músculo está alongado. Quando você está na saída ali com o braço perto do corpo,
é que na polia média você tem ali uma maior produção de força. A gente tem uma curva de torque descendente, né? Ela começa mais alta e vai diminuindo conforme você sobe o braço. E nos halteres é diferente, você tem uma curva ascendente. Nos halteres ela começa praticamente nula ali, na medida que você vai subindo o braço, essa curva de torque aumenta. Então, tem alguns estudos, né, que dizem que determinados músculos têm uma resposta melhor de hipertrofia quando estimulados em alta amplitude, principalmente quando estão alongados. Então, se a gente tem essa espécie de ponto morto ali no começo do exercício com halteres, né, a gravidade joga a carga para baixo, como o braço ali está coladinho no corpo, e para a abdução mesmo só começa a fazer efeito a ação da gravidade quando o braço já está um pouco afastado do corpo. O início é como se fosse simplesmente um pêndulo, né? Não tem ali grande dificuldade para tirar o peso do ponto zero. E já na polia, você já faz essa força desde o início, e esse pico de torque logo com o músculo alongado. Então, se tem algumas evidências que para alguns grupos musculares, essa produção de força com o músculo alongado tende a ser um fator interessante para a hipertrofia, para o crescimento muscular. Então, teoricamente, pensando por esse ponto, é para a polia média ter uma efetividade um pouco maior do que os halteres nessa questão de hipertrofia. E justamente essa é uma das questões que vai ser verificada ao longo do estudo, né? E aí, uma outra característica, agora já provavelmente dando uma certa vantagem aqui para a execução com halteres, é o uso de musculatura estabilizadora. Tudo bem que no nosso assunto aqui, que é a hipertrofia do deltoide lateral, isso não faz tanta diferença, mas pelos halteres, o movimento, ele tem menos ali influência, né? Não tem, na verdade, influência dos cabos. A direção é totalmente você que determina, não tem uma máquina ali para auxiliar. Você tende a utilizar mais outros músculos, né? Depender mais da coordenação intermuscular entre os músculos, para tanto manter o movimento na trajetória que você quer, como também para estabilizar a posição do corpo, e por isso o halter tende a enfatizar um pouco mais o uso de outros músculos estabilizadores, uma coisa que não vai fazer tanta diferença aqui no assunto de hoje, mas são diferenças aí gerais entre os dois exercícios, que no final das contas são bem parecidos entre si, né? O que manda principalmente é o tipo de movimento, né? Que no final das contas, nos dois casos, vai ser a abdução do ombro. Então aqui, nessa tabelinha, a gente já tem as características principais da amostra que participou do estudo e vamos falar mais sobre elas. Vamos analisar aqui primeiro, ó. Então a gente tem ao todo 24 participantes, então a gente tem aqui, ó, 16 homens e 8 mulheres, então foi o estudo que trabalhou aí os dois sexos. É interessante que a representatividade dos resultados fica mais generalizada. Então a gente vê que foi uma galera ali de adultos jovens, ó, idade média tanto para homem quanto para mulher abaixo dos 30 anos. Relação de peso e altura ali também ok, né? Nada muito acima nem abaixo da média, como a gente pode analisar. E uma coisa interessante que eles registraram foi o volume de semanal que eles já faziam, ou seja, eram pessoas que já treinavam, tanto na elevação lateral, como também no desenvolvimento, que são dois exercícios que trabalham aí diretamente essa parte do deltoide lateral. Então aqui a gente tem um número de séries médias que eles faziam, número de séries de desenvolvimento que eles faziam e um volume, né, estimado aí de treino pro deltoide lateral por semana, né? Então tá tudo aqui registrado. Para o volume do deltoide, né, para o volume de treinos do deltoide, eles consideraram aqui um peso 1 para elevação lateral e um peso meio para o desenvolvimento, até porque o desenvolvimento tem um foco aí também na parte anterior do deltoide, então foi considerado um exercício misto, né? Então chegou aí num volume de treino até um pouquinho maior, pelo menos na média, para os homens do que é de se esperar, né? O homem geralmente treina mais a parte superior do que as mulheres. E aqui dá um perfil da experiência deles. Então aqui, ó, uma galera que em média treinava ali cerca de 7 anos, né? 7 anos já de experiência de treino. Então uma galera bem experiente, então os resultados desse estudo vai valer bastante para essa galera que já tem mais experiência de treino, né?
Eles treinavam ali cerca de 3, 4 vezes por semana pelo menos e mais ou menos ali 2 vezes por semana faziam algum exercício para o deltoide lateral. Então já era uma galera que estava acostumada a treinar, experiência bem relevante e principalmente experiência aí no exercício em questão e no grupo muscular em questão. Então, outros fatores importantes sobre a amostra. Todos eram saudáveis e não tinha nenhuma lesão aí que poderia atrapalhar, né, no andamento da pesquisa. Sem histórico tanto, né, passado como atual de uso de anabolizantes, que a gente sabe que interfere bastante nessa questão de ganho de massa. E não se teve uma obrigatoriedade, mas como era um estudo que falava dessa questão de hipertrofia, a gente sabe que a questão da alimentação é muito importante. Então os pesquisadores incentivaram as pessoas aí a consumir 1,6 gramas de proteína por dia em relação ao peso corporal. A gente sabe que a proteína é um nutriente fundamental para a hipertrofia, então eles foram incentivados, mas não obrigados e não com uma dieta pré-determinada, mas incentivados a bater um consumo de proteínas interessante, né? Então aqui a gente já tem o protocolo de treino que eles fizeram. Então, ao todo foram 8 semanas de treinamentos, né, o que dá mais ou menos 2 meses. Nessas 8 semanas foram 2 vezes por semana, né, esse treino mais específico para o deltoide lateral. Esse treino era feito em dias não consecutivos, né, até para se ter uma performance, para a dor pós-treino não afetar o rendimento do treino seguinte. E aí na questão de séries, eles fizeram 4 séries na semana 1, como se fosse uma aclimatação, e 5 séries nas demais semanas, nas próximas 7. A divisão foi o seguinte: como eles queriam comparar a efetividade de um exercício contra o outro, eles dividiram de forma unilateral. Um braço, né, sempre de forma aleatória entre os participantes, randomizado, treinou a questão do desenvolvimento da elevação lateral com halteres e o outro braço treinou a elevação lateral na polia média. E aí, independente do exercício do braço, foram feitos de 12 a 16 repetições máximas por série, sempre com ajuste de carga. Então, quando eles conseguiam bater as 16 repetições com a técnica correta, né, que era completar a abdução de 90 graus, ou seja, subir o braço até a altura do ombro, ali a paralela, quando eles conseguiam cumprir isso, se aumentava a carga. Quando eles não chegavam nem a 12, se reduzia a carga. E assim, ao longo dos treinos e ao longo das séries, para manter sempre nessa zona de repetições máximas, para se ter uma intensidade justa ali, para comparar os dois exercícios. Amplitude, como eu já comentei, foi esse de 90 graus de abdução de ombro. Teve um descanso de 30 segundos entre os lados, ou seja, terminou um braço, descansa 30 segundos para começar o outro. Terminou os dois, fechou a série, 1 minuto e meio para começar a próxima série. Velocidade de movimento também foi controlada, 1 segundo aproximadamente em cada fase. Então, 1 segundo para subir, mais 1 segundo controlando para descer. E aí outro fator interessante foi que, como já eram pessoas que treinavam há muito tempo, a gente viu aí, pelo menos 6, 7 anos, eles já tinham a rotina de treino deles. Então, para você parar essa galera para fazer só a elevação lateral durante 8 semanas, é um grande prejuízo para a rotina de treino, né? Então, para a galera participar do estudo, para ter um contexto aí mais realista, eles montaram um programa de treino com exercícios que não afetam tanto assim na questão do deltoide lateral, como terra romeno, exercício para bíceps e tríceps, supino máquina não inclinado, que aí já começa a solicitar mais um pouco o deltoide, exercício para costas com puxadas e remadas. Então, nos outros dias da semana, eles montaram um programa com esses exercícios, deixaram o treino dedicado ali para elevação lateral, para essa galera aderir ao estudo e manter uma rotina como se fosse bem semelhante ao que eles fazem na rotina, porém aí sem afetar diretamente o treino deles, né, para eles não pararem de treinar e também sem trazer prejuízo aqui para o estudo, né? Aí está na imagem os 2 exercícios que foram feitos, um para cada braço. Aqui nas duas de cima, início e fim com a elevação lateral unilateral com halteres. Início e fim da elevação na polia média, aqui ó, polia mais ou menos na altura da coxa, um pouco abaixo do quadril, como era essa elevação lateral do crossover. E aí as principais medidas aqui de resultados foi a hipertrofia do deltoide. O pessoal pegou ali a técnica de ultrassom, mediu 2 pontos no deltoide lateral
Então, um ponto proximal aqui mais próximo, né, da parte alta aqui da articulação do ombro mesmo, e um ponto distal lá mais descendo já para o braço, mais perto do final do deltoide, né? Então, um ponto mais perto da sua origem e outro ponto mais perto da sua inserção. Isso é interessante também, até como eu venho mostrando aqui em vários estudos, que antes se avaliava muito no ponto médio do músculo, né, um ponto só de avaliação para ver se ele cresceu ou não, né? Hoje, como já tem várias evidências que tem exercícios que hipertrofiam mais uma determinada parte do músculo do que outra, então já é comum você medir 2, às vezes até 3 pontos do músculo, a depender do seu tamanho, para ver se o exercício causou uma hipertrofia de forma regional, né, priorizando mais uma parte do que outra. Isso nos dois exercícios para ver se tem diferença deles no ganho total de massa muscular do deltoide lateral e se tem essa diferença, se priorizou mais um ponto do que o outro. Então, é uma questão interessante aí desse estudo. Então, vamos ver agora os principais resultados que foram obtidos aqui. Então, a gente tem primeiro aqui, nessa tabela, a questão da hipertrofia, que é o mais importante aqui que a gente vai analisar. Então, a gente tem, ó, nessa linha, a parte da hipertrofia distal, ou seja, mais ali para baixo, mais para o final do deltoide, e o proximal ali mais perto do osso do ombro mesmo, ali da cabeça do húmero, né? Então a gente tem aqui, ó, o que foi no cabo, na polia, e o que foi no dumbbell, né, com os halteres. Então a gente tem aqui, ó, de forma geral, para a parte distal, a parte mais perto do braço ali, ó, uma diferença de 4,6% e uma diferença de 3,9% na questão dos halteres. E na parte proximal, valores praticamente iguais. Então, um ganho de 3,3% com o cabo, ali com a polia, e de 3,4% com os halteres. Na análise estatística ali, para ver se os resultados, se essas médias realmente têm diferença entre um grupo e outro, esse ganho aí de 3,4, 3,9, 4,6, para a estatística ele foi igual. Então, assim, nessa análise, não dá para falar que nem com halteres nem com a polia foi superior um ao outro. Os dois foram efetivos nesse grupo de pessoas com mais experiência de treino, no período de 8 semanas, para aumentar o ganho de massa muscular na região. Outro tipo de análise estatística que eles fizeram foi com esse gráfico aqui. Então eles colocaram os dados aqui, né, de ganho de massa, tanto aqui na questão da polia, que é esse gráfico rosinho, como no dumbbell, no halter, que é esse gráfico aqui mais azul, verde, né? Depende aí como você interpreta a sua cor. Mas enfim, o gráfico de cima fala da hipertrofia na parte proximal, mais perto do húmero, e distal, mais perto do braço. Aqui a gente conseguiria ver bem qual foi a magnitude dessa hipertrofia. Então a gente aqui, ó, tem o zero, né? O zero seria que não deu diferença, nem hipertrofiou, né? Manteve-se do mesmo tamanho. Se esses gráficos estivessem aqui mais para a esquerda do zero, seria uma diminuição da massa muscular. E quanto mais à direita ele está, maior o impacto dele na hipertrofia, no crescimento muscular. E caso, se esses gráficos aqui eles não estiverem se cruzando aqui, não tiver um em cima do outro, quer dizer que um resultado foi diferente do outro entre os dois exercícios utilizados. E aqui a gente vê que os dois estão aqui na linha de ganho, né? Tanto para proximal quanto distal. Está um pouco melhor até no distal, né? Porque ó, quanto menos esse gráfico tiver aqui do zero para lá, melhor para a hipertrofia. E a gente vê aqui, ó, na parte proximal, o halteres levemente à frente, na parte distal, o cabo levemente à frente, mas os dois gráficos eles estão quase que um em cima do outro, né? Então, também por essa análise fica difícil a gente afirmar que uma técnica foi superior à outra para qualquer parte aí do deltoide, né? Então a gente vê uma equivalência, né? Uma igualdade bem interessante dos exercícios nesse cenário de hipertrofia para o deltoide dentro do tempo avaliado. Aqui outro resultado interessante foi se avaliada o volume de repetições, né? A quantidade total de repetições que foi feita, tanto aí para o exercício com a polia, que é essa linha cinza, como o exercício com o halter, que é essa linha pretinho,
ao longo dos dias de treino. Então foram 8 semanas, 2 treinos por semana, então 16 sessões ao todo. A gente teve nas 2 primeiras sessões 4 séries e na terceira em diante 5 séries, então a gente vê esse aumento de séries aqui, né, da primeira e segunda, principalmente para a terceira sessão. Mas a gente vê que, assim, por mais que, de forma geral, com os halteres tem um pouco mais de repetições, é até mais compreensível isso, porque tem aquele ponto morto ali que dá uma fase um pouquinho mais fácil no início do halter. No halter também, por mais que você controle ali o movimento, você tem um pouco mais de uso de musculaturas auxiliares, né? Na polia você fica ali com o movimento mais isolado. A gente pode ver que, de forma geral, os dois realizaram a mesma quantidade de repetições, não teve nenhuma diferença aí absurda entre um e outro, né? Que impacte no tempo de treino ou qualquer outra coisa do tipo, né? E os resultados interessantes também foi quanto o peso da galera, né? Na média, o peso do pessoal aumentou 2 quilos, tanto dos homens quanto das mulheres, considerando o início a fase final, a inicial do estudo, né, o momento pré-treino, com a fase final do estudo, o momento pós-treino. Então isso indica que aquela orientação da galera consumir mais proteínas, né, ter um superávit calórico, que é você consumir mais calorias do que você gasta, provavelmente foi seguida pela maioria dos praticantes. Até por isso, nessas condições de superávit, você normalmente tem esse aumento de peso, né? Como eu disse, apesar de eles não controlarem isso de forma rígida, teve essa sugestão, e esse aumento no peso, esse também ganho de massa muscular ali local no deltoide, dá essa sugestão. Então, vamos lá, como a gente pode aplicar de forma prática esse resultado desse estudo? Então, ambos os exercícios foram eficientes para a hipertrofia do deltoide lateral, ganhos a cerca de 3,5% a 4,5% de hipertrofia, que já é um bom ganho para um tempo de 8 semanas, né, de mais ou menos 2 meses, pensando que já eram pessoas experientes, né, acostumadas, né, com treino de musculação. Quando você tem um grupo de pessoas destreinadas, geralmente esses ganhos são maiores, até porque elas têm um nível de base menor. Você pega pessoas com nível de base inicial maior, os ganhos geralmente são menores mesmo, e deu para ter ganho em 8 semanas. Então essa metodologia, ó, treinar ombro aí 12 a 16 repetições máximas na elevação lateral, já dá um resultado interessante. E também não teve diferença nos pontos avaliados. Então se avaliou ali 2 pontos do deltoide, tanto mais próximo do ombro, quanto mais para baixo ali, mais na parte final distal do músculo, sem diferença, os dois também foram efetivos. Então, isso significa que para o seu treino, você pode usar normalmente os dois exercícios, né? É claro que você pode se apegar àquilo, mas um vai trabalhar mais com músculo encurtado, outro mais com músculo alongado. Eu já vi diferença fazendo na prática ou não. Claro que o tempo de 8 semanas é utilizado no estudo. Ninguém sabe se, sei lá, ao longo de um ano isso poderia gerar uma diferença. Pode ser. Então você pode tanto escolher, os dois exercícios são equivalentes, eu vou ir variando os dois ao longo da minha temporada de treino. Ou, por essa explicação, eu vou testar mais ali e ver o que funciona comigo, ou ver se por um período maior isso gera alguma diferença ali na hipertrofia do deltoide. Então você pode ficar tranquilo para testar os dois e, amparado nos resultados desse estudo, você pode afirmar que os dois são igualmente eficientes para a hipertrofia do deltoide lateral. Então, esse foi o estudo de hoje. Comenta aí o que você achou, se era o resultado que você esperava, se você usa esses exercícios na sua rotina, se esses resultados vão fazer você escolher mais um do que o outro. Deixa aí também sugestões de tema para a próxima aula. E semana que vem a gente volta com um vídeo novo. A gente retorna também para o nosso dia habitual, que é a quarta-feira, às 20 horas. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos, bons treinos para todos e até lá!